3, 2, 1. Oi, Gente! gente! Nossa, esse oi, gente, foi muito xoxo, né, gente? Mas oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Olha só, a gente tem algumas novidades para vocês. A primeira é fazendo uma pergunta. Vocês já se inscreveram no nosso canal? Pois é. A segunda, ativou o sininho para receber as notificações? Porque olha só, a gente está começando, tudo é um começo, né? Mas esse começo e essa consistência vai levar a um resultado bem interessante. Mas a gente não vai contar hoje não para Exatamente. vocês. Primeiro vocês têm que se inscrever no canal, ativar os sininhos, né? Pedir para participar, porque nós vamos ter a participação aí de vocês também, né? E que mais, amiga? Tô esquecendo de mais alguma coisa? Gente, tem que curtir. Já curte já, Ah, né? Se exatamente, inscreve, curtir. curte e ativa sininho. São as 3 tarefas que todo mundo tem que fazer no momento que entra aqui no YouTube, hein? Entrou no nosso canal, tem que fazer isso. Porque olha E, só, claro, gente. se quiser deixar um comentário também, né, Ná? Que a gente adora Sim, comentários. sim. Porque olha só, nós estamos disponibilizando conhecimentos para vocês, conteúdos, né? E esses conteúdos, se vocês prestarem atenção, vocês acabam aí tendo um mini curso de cada conteúdo. Olha que Exatamente. interessante. Pois é, né, amiga? E hoje nós vamos falar sobre o quê? Qual que é o assunto? Autoconhecimento, né, amiga? Uma coisa que a gente assim adora falar, estudar, É, trabalhar, e a gente adora esse assunto, né? E eu vou falar uma coisa para vocês: o autoconhecimento não é um assunto que as pessoas gostem, né? Porque, primeiro, que é uma coisa que as pessoas nem, praticamente, às vezes, nem sabem o que é, né? O Exato. autoconhecer-se, né? O conhecer a si mesmo. Segundo, que eu, né, na minha humilde opinião e observação, eu observo que as pessoas elas são muito alienadas assim nesse sentido, né? Ah, como assim eu vou me conhecer? O que que eu vou conhecer de mim? Ah, eu gosto de ir à praia, eu gosto de viajar. As pessoas elas pensam nesse sentido, né? Exatamente. Pensa de uma forma muito limitada, né? Ah, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Mas é de uma forma muito macro, tipo assim, eu gosto de viajar, não gosto de viajar. Eu gosto de avião, eu gosto de preto e eu gosto de rosa, né? Então acaba sendo uma coisa muito genérica, mas o que de fato é, quem de fato é você, né? Isso é uma questão que muitas vezes a gente foge de conhecer porque isso requer a gente conhecer o quê? Não só o lado bom nosso, mas também, né, aquele lado que não é tão bom às vezes, que a gente precisa saber como que a gente vai lidar e como que esse lado que não é tão bom pode trazer de benefício para mim como pessoa, né, para o convívio e em geral. Porque assim, o conhecer-se, né, é bem isso que você falou, né? O que que me faz mal, né? Por que que eu fico desse jeito? A gente já falou sobre inteligência emocional, a gente já falou um pouquinho, né? Sim. Como que eu consigo lidar com as minhas emoções, né? Porque nós lidamos aí, gente, se a gente for pensar, mesmo que você fale assim, ah, eu não trabalho fora, fico em casa, tá, mas você mora sozinho? Tudo bem, mesmo que você more sozinho, você sempre vai falar com uma pessoa, você sempre vai ter alguma coisa para resolver, e aí, se você não se conhece, você acaba deixando as suas emoções tomarem conta do seu ser, né? E muito dessas emoções, muito dessas coisas que a gente vai alimentando, que não são muito boas aí pra gente, o que que vai ocasionando? Somatizando em doenças. Então, esse Exatamente. autoconhecer-se é justamente para você não somatizar em doenças e para você saber equilibrar suas emoções e, logicamente, viver de uma forma melhor, né? Mas assim, gente, nós não somos robôs, né, amiga? Nós não somos robôs, né? Exatamente, não somos A gente não está robôs, aqui né? dizendo para vocês, ah, vocês vão se conhecer e aí não vai ter mais nada
e vai ficar tudo legal. Nada Não, disso, não, gente. não, não, não. Não é isso. Nada é passe de mágica e nem estalar de dedo, como eu faço. Se fosse fácil, gente, vinha tudo dentro de uma caixinha, de um potinho, né? Escrito, coloque água quente e 3 minutos está pronto. A vida não é assim e nós não somos assim. Então, tudo requer aqui um passo a passo, né? Eu descobri ferramentas, né? Aqui, né? Tanto a Najma, nós duas trabalhamos também como coaches, terapeutas. Então, a gente busca muito essa questão do autoconhecimento. E autoconhecimento é assim, é muito essa questão do você buscar algo a mais dentro de você, porque muitas vezes a gente fica muito, como eu falei, nesse superficial, né? E muitas vezes a gente conhecer certas coisas nossas pode trazer o quê? Alguns desafios para a gente lidar com isso para o nosso dia a dia. A gente vai entender o que também acontece que a gente vai entender sobre padrões que a gente faz inconscientemente, né? Porque o nosso cérebro está o tempo inteiro. Eu adoro uma frase que é: a mente mente para a gente o tempo inteiro, né? Oh, Então, isso é maravilhoso por eu entender por quê. Porque eu tenho que ter um confortável aonde que eu vou fazer um padrão. Se eu tiver um padrão, se eu tiver isso formatado de uma forma ruim, eu vou me prejudicar. E eu vou estar sempre fazendo esse padrão ruim. Se eu tiver isso formatado de uma forma que me alavanque, eu vou me alavancar, né? Só que a gente precisa entender, buscar esse autoconhecimento para que a gente possa, de fato, então, trazer tudo para o lado positivo. Porque o nosso corpo, como eu falei, é inteligente, a mente mente para a gente, que é simplesmente para fazer o quê? A gente poupar energia, né? sim, com Então, certeza. enquanto a gente está É o descobrindo reptiliano, essas né? A coisas, sobrevivência. exatamente, a gente entra nessa questão do nosso reptiliano, né? E aí ele poupa energia para falar assim: não, olha, calma, você vai queimar muito neurônio fazendo isso, vai gastar muita energia, então ele te trava. Só que a gente precisa combater isso, né? Se a gente quer de fato evoluir, se a gente quer de fato procurar o próximo passo, a gente precisa primeiro se conhecer, buscar essa questão do autoconhecimento, entender, né, nossas qualidades, vamos colocar qualidades e defeitos, ou recursos e interferências, para que a gente possa alavancar no que realmente a gente quer. Sim, com certeza. Eu fiz um tempo de psicologia, né? Alguns fatores aí eu tive que parar. Mas assim que a gente entra no curso de psicologia, o professor fala que a gente tem que fazer uma terapia concomitantemente. Por quê? Será? Porque, gente, para a gente tratar do outro e para tratar de nós também, a gente precisa se conhecer, né? Como que eu vou, que nem a Ana tá falando, como que eu vou alavancar alguma coisa, como que eu vou estruturar alguma coisa, se existem um monte de coisa que me atrapalha em relação a isso, né? Procrastinação, insegurança, né? Falta de capacidade de acreditar em nós. Mas por que que tudo isso é gerado? E o autoconhecimento não é só para isso, né? O autoconhecimento, eu vejo assim, né? Quando eu comecei a fazer, que eu comecei a fazer o curso de florais de bar, eu fiz com a própria coordenadora que é a coordenadora aqui no Brasil, porque os florais de bar vêm da Inglaterra, Bar Center, né? O Eduardo de Bar, ele era inglês. E quando eu comecei a fazer a terapia, a gente entra nesse lance aí, nessa vibe de autoconhecimento, conhecer-se a si mesmo. E tem um livrinho do Eduardo de Bar que fala sobre isso, conhecer-se a si mesmo, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: ah, eu tenho medo. Tá, tudo bem, medo. Mas medo do quê? Né? Ah, eu sou insegura. Ok, mas insegurança, o que que te traz a insegurança? Quando você faz esse autoconhecimento, isso tudo fica muito mais claro. Então, por exemplo, eu tenho medo de trocar que nem a gente falou de transição de carreira, eu tenho medo de sair do meu trabalho de CLT e ir para uma outra situação, né? Isso me causa um medo. Qual medo? Do indefinido? Do que pode acontecer? Medo de não conseguir alavancar o que você quer? Medo de não conseguir ganhar o dinheiro que você ganha todo mês? Então, existem vários tipos de medo.
Quando você começa a fazer esse trabalho de conhecer-se, você começa a perceber isso. Ah, eu tenho medo porque eu sou muito inseguro. Eu acho que se eu sair desse trabalho, aquele outro ali, eu não sei, eu vou ficar com medo de não ganhar, de faltar dinheiro. É uma série de situação que você pode começar, você trabalhando sobre isso, você começa a viver melhor. Logicamente que é o que a gente falou, nós não somos robôs, né? Nós vamos ter esses sentimentos, essas emoções, essas barreiras, mas se a gente se conhecer, a gente consegue driblar tudo isso. Por exemplo, hoje eu trabalho como pedagoga, né? Num sistema APEI, que é o dia inteiro dentro de uma escola com várias mulheres, né? Prática só tem mulher lá. Bom, agora tem um homem, mas a maioria é mulher, né? E existem muitas questões de ego, de simpatia. É como eu falei, gente, nós não somos robôs, a gente tem essas situações, né? E como que Exato. você vai lidar com tudo isso? Para você não São vivências, se né, Nath? estressar. Hã? São vivências que cada pessoa traz, é o que eu Isso, costumo dizer, a mochilinha que cada um traz e que tá tudo jogado ali, né? Tá tudo dentro dessa mochila, tudo socado ali, né? E aí, como é exatamente. que a gente traz, como é que a gente vai colocar isso para fora? É de uma maneira agressiva, não é? É de maneira de entender o outro, não é? Né? Então, como é que eu vou tirar dessa mochila para poder trazer para a conversa ou para o nosso dia a dia, para o convívio? Né? Então, Uhum. isso é essa busca, né, do autoconhecimento. É. E essa busca, gente, é tão interessante que nem, por exemplo, eu e a Ana, né? Essa busca é tão interessante que a gente se conheceu na dança, né? A gente não se conheceu nesses trabalhos de terapia. Mas a dança não deixa de ser uma terapia, enfim. Exatamente. E exatamente. E os nossos conhecimentos, a gente trabalhando sobre isso dentro da dança, que logicamente a dança, mesmo sem você querer, ela vai trabalhar isso em você. A gente acaba se juntando com pessoas que trazem praticamente os mesmos conhecimentos de uma forma diferente, mas que se juntam e que dão um resultado bom. Tá aqui eu e ela, né? Não? 8 anos, Najma? É por aí. Nem Por a aí, distância né? nos separou. Nem a distância nos separa, né? Olha, o meu relacionamento com a Najma durou mais do que meu casamento. Verdade. Olha aí. E a gente Olha se aí. conheceu, né? E a gente se conheceu nesses trabalhos aí, porque a dança não deixa de ser uma terapia. Exatamente. Né? Eu procurei a dança, eu tava não sei você, mas quando eu procurei, você era mais nova, né? Eu procurei a dança, procurei não, a dança caiu de paraquedas, eu tava num congresso de terapeutas, eu ia palestrar no congresso de terapeutas, e aí a esposa do organizador dançou e eu achei a dança maravilhosa. Eu falei, eu vou fazer essa dança. A partir do momento que eu entrei na dança, eu comecei a buscar o meu lado feminino, né? Tipo, que tinha ficado lá atrás. Falei, nossa, gente, eu realmente estou apagada, né? E comecei a trabalhar isso em mim. Então, foi uma terapia que a dança me trouxe esse me conhecer, né, como mulher. Voltar às minhas, realmente a minha raiz de mulher, né? Falei, nossa, que O, o, incrível. E isso a gente vai passando de pessoas para pessoas, Exatamente. O meu, né? o meu já é o contrário, porque eu sempre atuei com a dança, eu danço desde os 2 anos, né? Passei por Sim. todos os tipos de dança, tenho formação em clássico, tenho tudo, mas o que que aconteceu? Para suprir, né? Eu fui para o lado terapêutico, né? Então, a minha formação é na área da fisioterapia, fiz terapia, fiz a parte de masso, né? De massagem, fui para o coach, fui para o autodesenvolvimento. Então, eu venho do autodesenvolvimento trazendo a dança, que é uma coisa que está sempre presente na minha vida, né? E que daí acabei. Muita gente às vezes me procurava. Imagina, eu era muito nova dando aula, e aí eu tinha que procurar muito autoconhecimento, procurar sobre, por exemplo, mulheres que vinham fazer dança comigo como terapia, porque o médico tinha indicado como terapia, e eu era técnica, né, na dança. Sempre fui muito técnica e tudo mais. Então, para mim, eu tinha que estudar para poder
trazer aquele conhecimento de uma outra forma, né? E trazer a dança de uma maneira muito mais gostosa e não só técnica, né? Não que a técnica não seja importante, ao contrário, a técnica é super importante porque a gente tem uma questão também do equilíbrio do corpo em si, mas é trazer uma linguagem também terapêutica dentro daquela linguagem, às vezes tão engessada só do corpo em si, como se fosse um instrumento só de movimento, não é um aprofundado, né? Às vezes a gente deixa de ter esse aprofundamento, vamos dizer assim, nem sei se essa palavra existe, mas trazer essa questão profunda, às vezes, da dança, do sentimento, a gente traz de uma maneira superficial em alguns casos, né? Porque a gente É, enxerga tanto aquilo como a profissão e o técnico, e a gente deixa essa beleza que ela pode trazer da liberdade. exatamente. Eu trabalhei bastante, como eu já trabalhava com terapia, eu trabalhei bastante essa questão terapêutica com as mulheres, né? E, gente, é incrível a superação, é incrível todo o movimento que faz, né? Então, e isso vai resgatando esse conhecer-se, né? Que nem muitas mulheres chegavam para mim e falavam, nossa, Najma, eu nunca imaginei que eu fosse fazer, que eu fosse dançar desse jeito como eu tô dançando. Elas vão se descobrindo não só isso, como na família, nos relacionamentos, no profissional. Então, né, que começa a trabalhar esse se conhecer, o mundo à sua volta muda. Muda, porque as pessoas vão começar a perceber, nossa, ela tá diferente, né? O que que tá acontecendo? Você vai modificando as pessoas à sua volta também. Eu estou falando por É, mim, porque quando eu comecei a trabalhar com os florais, eu comecei a tomar as essências, lógico, né? Eu fui fazendo os cursos, foram 5 anos de curso, uma faculdade, e eu trabalhava as minhas questões, né? Minhas questões internas com os florais, né? Eu fui tratando. E as pessoas à minha volta começavam a mudar, porque eu era uma pessoa que eu dava tudo para minha família, sabe? Assim, eu não sabia dizer não, e era tudo para minha família, era tudo para minha família, e eu acabava me apagando, me anulando, né? Até no problema de relacionamento mesmo com o meu ex-marido. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. Falei, peraí, né? Não é assim que a banda toca, eles precisam de evoluir, né? Eu tô segurando isso aí neles. E as essências foram me ajudando nessas questões todas, né? E aí você percebe que as pessoas, você também ajuda as pessoas à sua volta. Então com é uma certeza. egrégora, né, gente? Você começa aqui, quando você vê, já tá uma coisa É um fantástica. movimento, né? É o que eu costumo muito dizer, que é assim, a gente começa, às vezes a gente pensa que o movimento tem que começar de uma forma muito grande e externa, né? Mas o movimento primeiro vem de dentro. Então, o É. movimento ele precisa ser pequeno para que eu possa impactar a minha vida, para que a minha vida mude, que eu consiga impactar quem está primeiro no meu ciclo, que é ali, que é o meu nós, vamos dizer assim, quem é que está mais próximo para depois eu poder chegar num todos nós, porque daí a gente vai mudando todo mundo aos pouquinhos, e um pouquinho que cada um mude, que se conheça, que descubra essas novas, vamos dizer assim, descubra esse novo eu, né? É assim que a gente consegue daí impactar mesmo uma sociedade, né? Consegue Com impactar e certeza, ter com essa certeza. harmonia de convívio. Mas, Você Nájima, agora vê. sim. Ah, pode falar, pode falar, pode falar. Não, deixa eu só falar isso que é interessante. Você vê todo esse movimento, o que ela disse é muito importante, gente. A gente às vezes acha que a gente tem que fazer coisas grandiosas, que a gente tem que, ai, não, isso aqui é muito pouquinho, eu tenho que fazer isso grande, eu tenho que fazer. Não, gente. Um simples movimento que nós fizemos aí dentro da gravação, nós convidamos mulheres empreendedoras, né? Cada uma aí dentro do seu conhecimento, da sua especialização. E hoje essas mulheres, elas vêm gravar com a gente todo mês e elas trazem uma bagagem tão maravilhosa de coisas incríveis que elas fazem. E foi um movimentinho à toa. Nós fizemos um simples convite, né? Elas abraçaram a ideia, né? E deste movimento, o movimento vai se tornando maior. Hoje nós temos aí a plataforma Mulheres em Ação, né?
que vem muitas novidades por aí, nós estamos aí alimentando, colocando os conteúdos. Em breve vocês vão ter aí divulgações maiores sobre isso. E um movimentinho simples, um simples convite. Elas aceitaram e hoje elas fazem as gravações, elas gravam com a gente, é uma coisa incrível, extraordinária, né, não, amiga? É muito bom, muito gostoso. E é bom, acho que a evolução que a gente vê, né? Porque entra a primeira gravação, todo mundo o quê? Meio assim, ai meu Deus, e agora, como é que eu vou fazer? E aí você vai E, vendo a evolução, não, eu né? esqueci de falar uma coisa. E o que isso tem a ver com conhecer-se? É justamente isso, gente. Nós fizemos um convite, elas estão se descobrindo dentro das gravações, que é na TV, né? Elas estão se descobrindo, estão recebendo convites, né? E ela, por um acaso, elas, nossa, mas o que que eu vou fazer? Como que eu vou falar? Como que eu vou fazer? Logicamente que foi difícil, né? Mas elas começaram a trabalhar isso dentro delas. Não, isso é possível, nós vamos sim. Estamos aí com um grupo incrível de mulheres. Desculpa te cortar, amiga, mas é que ficou no ar isso aí. Não, não tem problema, amiga. O que eu queria falar é o seguinte: hoje acho que a gente assim a gente já deu aqui um gostinho de tudo que a gente queria É, falar, né? E o que eu quero dizer aí, pessoal, para quem ainda não curtiu aqui então esse podcast, curte, compartilha com as amigas. Quem gostou hoje do nosso conteúdo, compartilha, grava lá o nosso link, manda para tia, para mãe, para avó, para todo mundo, né? Manda aí para toda a gente, que a gente quer o quê? A gente precisa, para que a gente fortaleça também, a gente precisa da ajuda de vocês, né? Então a gente precisa que esse movimento nosso, que está sendo pequeno, para que ele também cresça, a gente precisa então da ajuda de vocês. Então, ó, com curte, certeza. compartilha e ativa aqui o sininho das notificações, tá bem? É. E olha só, vamos deixar uma dica aqui para essa galera. O que vocês podem fazer hoje para começar a mudar tudo isso aí é uma dica que eu achei bem interessante da Arlete, a escritora que a gente tem na nossa equipe aí das gravações. Ela falou sobre a escrita terapêutica. Olha só, uma simples coisa que você pode fazer sozinho na sua casa, sozinha na sua casa, onde você quiser, né? Você tira aí vamos botar aí uns 10 minutinhos. Você pega lá um papel, um caderno, já mantenha um caderno com vocês e começa a escrever tudo que vem para você. Aleatoriamente, não se preocupa com o que você vai escrever. Começa a escrever. As suas emoções é como se você estivesse desabafando com alguém, uma pessoa muito que você confia muito e você está desabafando ali. Escreve todas as emoções que você está sentindo e sentimentos, por que que você está desse jeito. Não precisa ser no mesmo dia, você pode ir escrevendo aos poucos. E Exato. isso você vai começar a perceber que esse escrever vai te dar um alívio. E você vai começar a perceber, nossa, mas por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou desse jeito? Ah, calma aí, isso não me pertence, né? Vamos mudar essa vibe. É muito interessante essa questão de escrita terapêutica. Eu gostei bastante, amiga. Muito. Sim, é muito. Eu costumo dar isso de muito de tarefa para quem é minha coach, sabe? Eu dou muito essa tarefa. E digo mais, eu falo assim, a gente na adolescência, a gente adorava fazer o quê? Diário. Diário. É, Todo mundo fazia diário, gravava, é, recebia um bombom do menino bonitinho, nossa, guardava o papel e não sei o quê. E a é, gente perde com o tempo essa prática do diário. E a prática do é, diário é uma escrita terapêutica. Então é muito legal a gente voltar a isso e colocar ali lembrança. A gente hoje, né, eu falo, a gente está muito automatizado, tá o tempo inteiro só no é. telefone. Pode ser uma Gente, escrita terapêutica no telefone para quem quer, porque é legal, porque hoje tem aplicações, por exemplo, sim, Moments, tudo que você consegue até. Ele traz a memória, por exemplo, que nem Facebook, né? Que traz aquela memória de um ah, ano. Isso é legal. Mas é. trazer essa escrita terapêutica, traz o diário de volta da adolescência para a prática do dia a dia, que é uma autocura incrível, gente. Vocês vão amar fazer. Certeza. Cê- Traz dessa linguagem mesmo, do diário, do que acontece, coloca ali, coloca mesmo se ganhou alguma coisa interessante, recorta, volta a fazer isso que, ó, dá muito resultado, é muito E eu vou falar bacana. uma coisa para você. Eu coloquei isso para os meus alunos do quinto ano.
Porque hoje as crianças estão muito ansiosas. Crianças novas estão ansiosas. Elas estão naquela coisa, naqueles, nossa, que você não sabe como que você faz. Eu pensei, calma aí. Dei um caderninho para cada um, né? Fininho, e falei para eles: vocês vão fazer aí o diário das emoções de vocês. Todo dia, a gente tira 10 minutos. 10 minutos. Vocês vão pegar o caderno e vocês vão escrever todas as emoções que vocês sentiram, tudo que vocês sentiram durante esse dia. Se você ficou triste, se você ficou com raiva, se você ficou emocionado, se você ficou com raiva, tudo, você vai escrever tudo nesse caderninho aí. É muito interessante, amiga. E eles não, quando eu esqueço, eles me lembram. O caderninho do o diário. E tem um que ele não escreve, ele desenha. Ele desenha as emoções dele. Ele coloca em forma de desenho, né? Maravilhoso. Então, gente, fica a dica aí para vocês. Diário, diário. Vamos voltar com o diário, amiga. Já deixa aí no link na descrição a dica do diário para as pessoas não esquecerem. Eu Show de vou bola. deixar aqui a dica, eu vou deixar a dica de um aplicativo que eu uso e que eu Isso. gosto, que é um diário virtual para quem gosta. Quem não gosta, caderninho, compra lá o seu caderno, a sua agenda e volta a fazer diário, que vocês vão amar fazer isso. É uma experiência incrível. É isso por hoje, né, amiga? É, isso aí, porque senão a gente vai dar aqui uma aula, né? Nem mini, é aula mesmo, né? Exatamente, É. exatamente. E a gente Então, quer o por quê? hoje é Vocês isso. aqui toda semana com a gente, porque tem Com podcast toda certeza. semana. A gente não vai fazer um podcast ao vivo aqui pelo YouTube, né? Ia ser legal. Também acho, É, nós também vamos ver acho aí. digno. Aham. Então é isso aí, galera. Muito obrigada por ter escutado a gente, curtido, ativado os sininhos, né? Ativado o sininho e se inscrever. Muito obrigada, muita gratidão e até a próxima. Até! Beijo! Tchauzinho.